O Japão fez nova eleição para a Câmara dos Deputados, uma eleição muito importante porque vocês sabem, lá no Japão vigora o parlamentarismo, o que quer dizer que o governo é definido por quem tem maioria no Congresso. Você lembra, poucos dias atrás, poucos meses atrás, foi em outubro de 2025, a Sanae Takaichi ganhou como primeira-ministra do Japão, né? O partido dela fez a maioria na Câmara dos Deputados, né? Mas uma maioria muito apertada mesmo. De qualquer forma, ela se tornou a primeira mulher primeira-ministra do Japão em muito tempo, né? E aí, 3 meses depois, em janeiro de 2026, ela chamou por eleições novamente, ela pediu novas eleições. Isso está dentro das possibilidades lá do Japão, né? A primeira-ministra pode pedir novas eleições. O que muita gente viu como um gesto arriscado. Ela estava com uma maioria muito frágil, se ela perdesse essa eleição, ela perdia o cargo de primeiro-ministro, né? Mas ela sabia o que estava fazendo, porque a vitória dela foi esmagadora. Olha só como é que ficou a Câmara dos Deputados. A maioria agora está do partido dela, mas quase 3/4 da Câmara. Ela pode aprovar agora o que ela quiser nesse mandato dela. Então realmente é uma coisa muito importante, vai dar um poder muito grande para a direita lá, e talvez possa dar uma tranquilidade muito grande para o mundo também, porque vocês sabem que muito dessa instabilidade econômica que a gente tem vivido é em função exatamente dos títulos japoneses que estão meio que numa esquina, aí, numa encruzilhada meio séria, e vamos ver se ela consegue dar um resultado nisso daí, seria bom para o mundo todo. Para a direita japonesa não tenho o que dizer, foi uma eleição maravilhosa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Amélia, que era waifu Ancap de verdade, viúva da música tosca no fim do vídeo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Mais uma vez aqui, a gente tem a indicação daquilo que eu venho falando para vocês. A direita está ganhando força, né? A visão de um governo reformista, de um governo que diminui o tamanho do Estado, está ganhando força no mundo inteiro, né? A Sanae Takaichi, que é inclusive apoiada pelo Trump, o Trump apoiou ela para o Japão, ela ganhou lá em outubro, que é isso aqui, ó. Sanae Takaichi faz história como a primeira mulher primeira-ministra do Japão. Então ela ganhou lá em outubro, esse aqui foi no dia 21 de outubro de 2025, ela ganhou, se tornou a primeira mulher primeira-ministra do Japão. Uma excelente notícia, justamente por esse apoio do Trump a ela e coisa e tal. Ela é do Partido Liberal Democrático. Tá? O Partido Liberal Democrático, LDP lá no Japão, ele é o partido do governo já há muito tempo. Tá? Mas, de qualquer forma, é um partido que estava sofrendo, estava diminuindo o apoio ao partido, né, depois do Shinzo Abe, que foi um grande expoente desse partido. Os outros primeiros-ministros não tiveram tanta sorte, não empolgaram tanto os japoneses, de forma que ela ganhou essa eleição, mas ganhou, olha só como é que ficou aqui o Congresso na última eleição. Tá? O LDP continua a maioria, é o verdinho aqui, ó. Ela era a maioria, mas repare que ela não tinha maioria absoluta, ela precisava da ajuda aqui do Nippon Ishinokai, que é um partido independente, mas também é mais à direita, né, a favor da liberdade econômica. De qualquer forma, ficava aqui, ó, ali no extremo para conseguir 50% da Câmara. Não estava fácil para eles, né? A Aliança de Reforma Centrista, que é o partido de oposição, é o azulzinho aqui, tinha também uma quantidade significativa, e tinha outros partidos mais à esquerda aqui também nessa região, né? Dá para ver que o Japão é um país bem à direita mesmo, não tem muita esquerda lá no Japão não, né? A principal oposição é o centro, é o pessoal de direita e o pessoal de centro. É como o Brasil vai ficar daqui a um tempo mesmo, né? Vai ser o PSDB versus o PL. Então repara que ela estava com uma maioria, mas uma maioria muito exprimida aqui, com pouquíssima folga, né? E com isso ela estava tendo dificuldade de implementar reformas no governo japonês. Aí ela pediu eleições aqui, ó. Chegou aqui no dia 19 de janeiro, a primeira-ministra do Japão, a Takashi, pediu snap elections, eleições surpresa, eleições extras, né? Isso é comum em regimes parlamentaristas, ou seja, quando o primeiro-ministro tem apoio, tem a maioria no Congresso, mas não tem uma maioria confortável para governar, não está conseguindo governar, ele pode pedir novas eleições, né? É lógico que é uma coisa arriscada. Por exemplo, o Macron fez isso na França e se ferrou completamente. Vocês lembram que o Macron pediu eleições lá na França e acabou perdendo, o partido dele praticamente sumiu na Câmara lá.
ele ficou numa situação muito pior do que ele estava antes das eleições lá na França, né? Aqui no Japão, não. A Sanai Takaishi pediu eleições e coisa e tal, todo mundo meio surpreso, porque 3 meses depois dela assumir como primeira-ministra, ela já pediu eleições, ou seja, é uma coisa que foi vista como meio que um fracasso do governo dela. E, de fato, né, é isso que estava acontecendo. Ela não estava conseguindo governar, ela tinha uma maioria muito apertada, não estava conseguindo tomar as medidas adequadas, principalmente na questão dos títulos da dívida japonesa, né? O Japão sempre foi visto como um país que é muito poupador, que gosta muito de guardar dinheiro, e que tem juros muito baixos. Então ele sempre foi um lugar que muita gente olha para pegar dinheiro emprestado. Se quer pegar dinheiro emprestado a juros baixos, o Japão é um ótimo lugar para fazer isso, né? Inclusive muita gente faz o carry bond trade, né? Que é pegar dívida no Japão e comprar títulos de países que pagam taxas de juros mais altos, e depois você faz o caminho reverso, então, ou seja, você ganha dinheiro do nada, né? Você pega dinheiro emprestado com juros baixos no Japão, e com esse dinheiro você compra títulos com juros altos no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos. Os juros do lado de cá vai crescendo muito, os juros que você tem que pagar lá é muito pequenininho, você acaba ganhando dinheiro de graça nessa história, né? Só que isso está chegando no limite. O Japão não conseguia mais vender os títulos da dívida, e aí os juros japoneses começaram a subir. E isso acendeu um alerta no mundo inteiro, né? Os juros estavam subindo exatamente porque diminuiu a confiança dos japoneses no próprio governo. A Takaishi, então, ela decidiu chamar essa eleição e, caramba, realmente impressionante aqui. A Sanai Takaishi vai ganhar uma vitória, mas a vitória arrasadora, uma vitória completa, né? Destruiu a oposição completamente aqui. Termina a votação no Japão e urnas devem confirmar a maioria da primeira-ministra. O pessoal da mídia está até chateada, que o pessoal da mídia, amiga do Trump vai ganhar a eleição, que triste, que triste, isso não pode, amigo do Trump não pode ganhar a eleição. E falaram aqui que devem confirmar a maioria. Não, amigo, não confirmou a maioria, não, foi uma avalanche, meu amigo, passou por cima de todo mundo. Olha só esse gráfico aqui, que coisa avassaladora, 3/4. Porque lembra, o Partido Liberal Democrata, esse vermelhinho aqui, já ficou com a maioria, tá? E eles ainda são aliados desse outro aqui, aquele outro partido aliado deles também. Então já ficou aqui com 3/4 da Câmara toda, já tá com o governo, já tá com a Takaishi, né? A oposição ficou só com 37 cadeiras, e aí o resto aqui ficou com menos coisas aqui, né? Acabou diminuindo. Ainda não terminou a apuração não, tá? Está acontecendo a apuração ainda. Mas o resultado já é uma vitória avassaladora da direita lá. E aí você tem um monte de recados nessa história. A primeira coisa positiva é, mais uma vez, a confirmação daquilo que eu venho falando para vocês. A informação descentralizada e distribuída está tornando governos menos eficientes. Com isso, cresce na população o interesse de diminuir o tamanho do Estado. O Estado tem que diminuir de força, né? Aumentar o tamanho do Estado, você está aumentando a ineficiência na economia, você está piorando a eficiência da economia, você está jogando dinheiro fora ao apostar em Estado resolvendo problemas. Diminuir o tamanho do Estado seria o ideal, é o que pelo menos você tem que tentar fazer, é o que ela está querendo fazer lá também. E o povo está vendo isso, é isso que o povo lá no Japão está querendo, e aqui no Brasil também vamos ter o mesmo caso aqui com o Lula e o Bolsonaro, duas visões de mundo muito claras. O Lula acha que é o Estado que vai resolver os problemas do brasileiro, que não, que o Estado tem que cobrar muito imposto para resolver problema, não sei o que lá, não sei o que lá. De outro lado, o Flávio está falando sobre um Estado menor, tesouraço do Flávio, para cortar despesa, cortar privilégio, cortar esses absurdos todos que o Estado gera. Eu não tenho nenhuma dúvida de que lado que eu fico. Eu acho que o Estado, qualquer Estado, está errado. O Estado tem que ser zero, não é só diminuir de tamanho, não. Mas eu entendo que, né, dos males o menor. Se você tem que ficar entre as duas coisas, quanto menor o Estado, melhor no final das contas. É uma boa indicação disso daqui. Eu fico ainda mais feliz vendo esquerdista chateado. Acho lindo isso aqui, o pessoal esquerdista chateado. Ai, devem confirmar a maioria. Maioria não, amigo, foi uma vitória acachapante. 75%. Ela aprova o que ela quiser. Se ela quiser mudar a Constituição do Japão, agora extinguir a monarquia, ela faz o que ela quiser agora com esses votos todos que ela tem no Congresso. Não acho que ela vai mudar muita coisa, tá? Ela vai atuar principalmente na economia. Mas ela tem esse poder enorme agora, realmente impressionante. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.